Olá, olá, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Foco na OAB. Meu nome é Gustavo Manso e vamos falar de Direito Processual Civil. Direito Processual Civil, teoria, evidentemente, primeira fase do exame da ordem, né? No Direito Processual Civil, tudo mudou. Mudou porque mudou o Código de Processo Civil. O código que até então era o Código de 1973, hoje é o Código, né, a Lei 13.105 de 2015, ou conhecido também como o novo CPC, ou CPC 2015. Então nós vamos começar o nosso trabalho, nosso preparatório, nosso módulo de Direito Processual Civil, já com base no Código de Processo Civil de 2015. O que mudou no Código de Processo Civil de 2015? Basicamente, houveram mudanças, houve alterações na questão dos prazos, houve um enxugamento na questão dos recursos, a petição inicial também teve uma mudança, né? Hoje você tem um pouco mais de requisitos lá, inclusive a possibilidade de você solicitar, né, requerer audiência de conciliação ou mediação antes da instauração do processo. Isso é muito interessante, né? Os prazos que até então eram contados em dias corridos, hoje são contados em dias úteis. Isso é algo muito importante que a gente tem que frisar sempre. Houve uma unificação dos prazos. No mais, responsabilidade do juiz, impedimento, suspensão, basicamente pouca coisa mudou. Resposta do réu também houve uma pequena mudança. Então é muito interessante vocês ficarem atentos a essas regrinhas que normalmente caem no exame da OAB e que nós vamos aqui bater o nosso papo querido, nosso papo amigo aqui, e relembrar essa matéria, rever essa matéria, consolidar essa matéria, de modo que ela fique mais firme, mais forte para vocês que daqui a pouquinho estarão aí prestando o exame da ordem, o exame da OAB. Ok, meus amigos? Beleza? E aí vamos começar falando sobre o novo CPC. Coloquei aqui a apresentação, né, o nosso querido Projeto Foco na OAB, Direito Processual Civil, primeira fase, e eu sou o Gustavo Manso. Vamos lá. Bom, inicialmente, né, todo o Código de Processo Civil ele começa pelas normas fundamentais do direito processual civil. É uma norma introdutória, normalmente não se cobra no exame da OAB, mas como nós estamos fazendo um estudo sobre o CPC, para que a gente possa se aprofundar, é importante a gente rever isso aqui. Isso aqui dá uma base, dá um alicerce para que a gente possa avançar no nosso estudo. Muito bem, então está lá no artigo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, de 1988. Isso aí normalmente não cai no exame da ordem, mas é aquilo, a gente tem que entender que toda lei ela é constitucionalizada. E evidentemente que o direito processual civil não seria diferente, ok? E aí, isso aqui já é interessante. O artigo 2º aqui, ele já começa a tratar de algo bastante bacana, bastante interessante para nós entendermos. Vamos lá. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte. E quando fala aqui, o processo começa por iniciativa da parte, o que ele quer dizer com isso, né? Que é o princípio da inércia. O direito processual civil, o processo civil, ele não é provocado pelo juízo, e sim por iniciativa da parte. Quando a gente fala em parte, iniciativa da parte, evidentemente a gente está falando da parte interessada, ok? Então o processo civil começa por iniciativa da parte, entre parênteses, interessada, né, e se desenvolve aí sim por impulso oficial. Então nós temos dois princípios constitucionais norteadores do direito processual civil. Quais são? Primeiro, princípio da inércia, que a gente vê isso lá em Teoria Geral do Processo. Princípio da inércia, o processo vai começar por iniciativa da parte. E depois, princípio do impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, ok? Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão do direito. Ou seja, esse aqui é o princípio da indeclinabilidade da tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional é indeclinável. Então, o judiciário ele não pode deixar de apreciar, né, a ameaça ou a lesão ao direito. Porém, a exceção à regra, é permitida a arbitragem na forma da lei. Quando a gente fala em arbitragem na forma da lei, evidentemente nós estamos falando da lei de arbitragem, correto?
E nós estamos falando também da possibilidade de haver uma cláusula contratual, né, possibilitando que você convencione a arbitragem. Ok? Havendo uma cláusula contratual que convenciona a arbitragem ela é permitida, ela pode ser um meio de solução pacífica da demanda, ok? E aí vem parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível, e isso aqui também é a inovação do novo CPC, já fiquem bastante atentos a isso, e isso aqui já dá um parâmetro, inclusive, para a gente falar no artigo 319 da nova petição inicial, melhor dizendo. Então vamos lá, olha o parágrafo 2º do artigo 3º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. O que esse parágrafo quer dizer, meus queridos amigos? O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, significa o quê? Que o Estado, a qualquer momento, ele vai promover a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual. Ok? O juiz, isso já era uma conduta, já era uma prática que já vinha sendo efetuada, efetivada desde o CPC de 73, o juiz ele tenta primeiro uma conciliação, audiência de conciliação, e na audiência de instrução e julgamento ele também inicia a audiência, também tentando uma conciliação, né? Ele tentando aí mediar o conflito entre as partes. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo juiz. Olha, exatamente aquilo que eu falei, está no parágrafo 3º do artigo 3º. Juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que significa isso? Muito embora a parte manifeste na petição inicial, que a gente vai ver lá no 319, o seu interesse, né, na audiência conciliatória, ou não, ao longo do processo, não havendo esse interesse, juiz, advogado, defensor público, membro do MP, o parquet, eles devem estimular sempre a conciliação. É dever agora do advogado, inclusive, né, participar desse estímulo para que haja aí uma solução consensual dos conflitos. Ok? Então, essa aqui é uma regra introdutória do novo CPC, mas já é muito interessante, especialmente no que se refere ao artigo 2º e artigo 3º, né, eles já dão uma ideia do que nós vamos encontrar mais para frente, beleza? Olha lá, muito interessante, pessoal. Artigo 4º, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluídas as atividades satisfativas. O que significa isso? As partes envolvidas no processo é o princípio da razoabilidade do tempo, da razoabilidade do prazo processual, a razoabilidade do curso do processo. O processo tem que ter um tempo razoável para a sua solução integral do mérito, ou seja, decidida a matéria, incluindo a sua atividade satisfativa. Ok? Artigo 5º, aquele de qualquer forma participa do processo deve-se de comportar-se, aliás, de acordo com a boa-fé. Princípio da boa-fé processual. Aí nós vamos trabalhar isso um pouco mais adiante. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. O que significa isso, meus amigos? Todos os sujeitos do processo, ou seja, autor, réu, terceiros, auxiliares da justiça, peritos, juízes, devem cooperar entre si, né? Inclusive quando eu falo isso, as partes, autor e réu, cooperam também entre si, no sentido de evitar, por exemplo, petições que não provam nada, né, meramente procrastinatórias, só para ganhar tempo, e isso aí deixa o processo mais lento, moroso, né, em tempo razoável, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. É assegurada às partes a paridade, ou seja, a igualdade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus aos deveres e aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O artigo 7º é muito interessante, né? O princípio da paridade. É assegurada às partes a paridade, ou seja, a igualdade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e às faculdades processuais, ou seja, o que é conferido a um pode ser conferido ao outro também, entendeu? É o direito do outro também ter os mesmos benefícios.
também em relação aos ônus, né? Aos direitos e a aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo contraditório, pelo efetivo contraditório do direito de resposta das partes. O artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais. Isso é princípio novo, princípio da função social, né, do ordenamento jurídico, a função social do processo. O juiz ele vai aplicar os fins sociais, a exigência do bem comum, resguardando e promovendo o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a constitucionalização do processo, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Isso é muito bacana, meus amigos. Esse artigo 8º aqui, né, ele traz a constitucionalização do direito processual civil, do Código de 2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aí, olha o artigo 9º, nós estamos na parte principiológica do direito processual civil, né? E isso é muito bonito, vocês têm que entender isso aqui, porque boa parte dos artigos que nós vamos ver nesse módulo, eles têm como alicerce esses artigos aqui, iniciais, esses artigos aqui, iniciais do processo, fundamentais do direito processual. Não se proferirá, artigo 9º, decisão contra uma das partes, sem que ela esteja previamente ouvida. Quer dizer, é o contraditório. Parágrafo único disposto no caput, não se aplica a tutela provisória de urgência, que ela é concedida, né, na linguagem do jargão jurídico, inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a outra parte. E na hipótese da tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2 e inciso 3, ok? A decisão prevista também no artigo 701, que nós vamos tratar mais adiante, também ela é tomada, ela é proferida sem que haja uma prévia oitiva da parte contrária. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, todas sob pena de nulidade, ou seja, o princípio da publicidade ele nasce daqui. Todos os julgamentos, dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, todas as decisões sob pena de nulidade. Aí vem a restrição à regra, meus amigos. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, e aí quais são os processos que correm em segredo de justiça? Aqueles que envolvem intimidade, aqueles que envolvem privacidade, né? Que tem a privacidade protegida por norma constitucional, envolve interesse de menor, patrimônio muito alto. Então, nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Então, qualquer cidadão ele não vai poder acessar o conteúdo desse processo ou ter acesso às fases do processo, às decisões tomadas nesse processo, sem que seja as partes, o advogado, o defensor público ou o Ministério Público, em razão do segredo de justiça, meus amigos. E aí eu coloquei ali, da aplicação das normas processuais, são capítulos do novo CPC, artigo 13, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais que o Brasil seja parte. Ou seja, a jurisdição civil será regida pela norma brasileira, ressalvada a disposição específica prevista em tratado, convenção e acordo que o Brasil seja parte. Não havendo isso aqui, será regido aqui pela norma processual, que é o nosso novo Código de Processo Civil. Tá aqui, bonitinho aqui, o novo CPC, ó, show de bola. Artigo 14, a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em cursos. Meus queridos amigos, deem uma observada nisso aqui. O artigo 14 aqui, ele fundamenta, apesar de que a vacatio legis do novo CPC foi longa, ele fundamenta que, com a entrada em vigor deste Código de Processo Civil aqui, automaticamente todos os processos que estavam em curso passaram a seguir a regra processual contida no novo ordenamento jurídico, ok? Vamos recapitular isso aqui, olha lá. A norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso.
respeitados os atos processuais praticados em situações jurídicas consolidadas sob vigência da norma revogada, ou seja, o CPC de 73, ok? Então, a partir do momento que todas as normas que foram aplicadas no CPC de 73, elas estão sendo respeitadas, ok? As normas que foram aplicadas no CPC lá de trás de 73 foram respeitadas. Porém, não houve um retrocesso. Entrou em vigor o novo CPC, a justificativa está no 14 aqui, segue agora por esse código aqui, ainda que o processo tenha sido instaurado antes de 2015, ok? Na ausência de norma que regule os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, é uma regra que na prática ela já acontece, na prática ela já acontece, né? Artigo 15, na ausência de norma que regule processo eleitoral, processo trabalhista ou administrativo, a exemplo aqui rapidinho, na CLT, algumas normas de direito processual no trabalho não estão contidas na CLT, aplica-se o CPC subsidiariamente, ok? Então, não havendo norma, por exemplo, de direito eleitoral, de processo eleitoral, aplica-se, por exemplo, vamos imaginar aqui, só para exemplo, um prazo. Não tem um determinado ato no processo eleitoral, algo que diga sobre prazo. Aplica-se o prazo do CPC. Trabalhista, não tem determinado ato processual na Justiça do Trabalho, que seja especificado ali na CLT, aplica-se o ato processual do CPC. Administrativo, a mesma coisa. Então, não havendo, aplica-se as disposições supletivas desse código, supressiva e subsidiariamente.